depois de um tempo, né, que eu postei um vídeo aí da CNC caseira feito de cano PVC, aquele vídeo de baixíssima qualidade, não que esse esteja em uma qualidade muito maior, mas para quem não sabe, naquele vídeo eu falei um pouco sobre as minhas pretensões de montar uma impressora 3D para mim. Na verdade, eu queria desenvolver um modelo, né? Mas depois eu acabei percebendo que para isso eu precisaria já de uma impressora 3D para as peças que eu fosse desenvolvendo eu conseguisse colocar em prática. Então eu decidi montar uma Grabber 3 e logo em seguida fiz uns upgrades aí para a Grabber 30i, né, que é um projeto do Antônio Gardia, que a gente troca sempre uma ideia lá no grupo. Quem me auxiliou muito também foi o Jô, do canal do Jô, e o meu amigo Everton também. Desde o começo a gente trocando muita ideia, trocando muita experiência. Quando a gente começou, tava só lá na CNC, nenhum dos dois tinha impressora 3D, os dois tinham intenção de montar uma. Acabou que ele montou uma bem caseirona mesmo, feita com corrediça de gaveta. Super recomendo, cara, é topíssimo. E como vocês estão vendo aí, eu tô passando umas cenas do meu colega Hudson, que também gostaria de agradecer muito, né, colega que eu conheci na faculdade, fazendo o corte da case da Grabber 30i na CNC de corte a laser, né? Ele trabalha numa empresa de mídia visual, então ele, nossa, quebrou um galhão pra mim fazendo essa case para nós dar mais um upgrade na impressora aí. E sobre a impressora, sobre as impressões que ela fez, isso aí é assunto para um outro vídeo, né? Bom, vamos lá então. Depois que ele fez esse corte da chapa de MDF para mim e do acrílico, o primeiro passo foi fazer a pintura. Eu não pintei com uma tinta normal, eu pintei com esmalte, por incrível que pareça, porque eu tenho a intenção de que isso dê uma proteção a mais na case, por se tratar de um MDF cru. Eu acho que uma camada de esmalte ali protege ele um pouco mais da umidade do ar, e eu fiz esse teste aí, já arriscando o resultado. Bom, depois então eu parti para a impressão das peças da dobradiça, no caso ali da tampa frontal e da tampa superior. Eu ainda não imprimi as tampas laterais, porque eu acho que isso aí é melhor deixar por último, não é algo que vem muito como prioridade por agora. Uma coisa que eu aprendi na marra é que sempre que tu vai imprimir coisas assim como se fosse torre subindo, coisa do tipo, você tem que colocar mais de um objeto para fazer a impressão. Ela vai revezando desse da direita pro da esquerda pro da direita, porque dessa forma você acaba evitando overheating, né, que seria superaquecimento. Se ela fizesse, por exemplo, só essa peça, ela faz a camada, sobe, faz outra, ia começar a derreter o plástico, não ia dar tempo de secar, ia virar uma bagunça, do jeito que já virou aqui. Acabei perdendo duas peças dessa aí, porque eu tentei imprimir uma a uma. Bom, depois de imprimir as dobradiças então, eu fui fazer os cortes dos parafusos que eu comprei. Ah, mas por que você comprou esses parafusos aí grande pra caramba e tem que cortar parafusos? Que isso? Pessoal, na casa dos parafusos da minha cidade você não encontra parafusos nas medidas que vocês estão acostumados a mexer aí, parafuso M3, M4, M5, quem dera então M3 por 12, 16, 20, entendeu? Você nunca vai encontrar essa medida aqui na minha cidade, pelo menos. E eu procurei muito, como eu disse, fui na casa dos parafusos, especializada nisso. Esse parafuso ele não é um parafuso M3, porém ele se aproxima do M3. Eu não sei qual medida que eles usam aí, mas o diâmetro é pouca coisa, quase coisa menosprezível aí de diferença, mas não é um M3, tá bom? E aí eu comprei ela com a medida de, se eu não me engano aí ele tem
30mm, eu acho, e tive que fazer os cortes. Bem, esses aí eu tenho que fazer os cortes com a retífica, porque eles vão entrar em lugares muito específicos que não tem como eu colocar e cortar depois, e torar com alicate, porque se eu torar eles com o alicate de corte, por exemplo, vai acabar estragando a rosca e não vou conseguir colocar a porca depois. Tem alguns lugares aí depois que eu coloco a porca e tal, depois acabo torando os parafusos para ir mais rápido, poupar trabalho e tal, mas esses que vão ser os principais ali para a estrutura, eu não vou colocar todos ainda, todos os parafusos ainda, por enquanto é só para formar a estrutura da case. Então esses aí precisa ser usinado, precisa ser cortado na micro retífica. Bom, então os parafusos cortados, né, eu não cortei muitos, como eu disse, porque eu só cortei o suficiente para formar a base da estrutura da case. Não vou colocar todos por enquanto, é óbvio que eu tenho que colocar todos para ficar uma estrutura bem resistente, mas por enquanto só o principal para mim conseguir fazer a montagem. Aí já tá os frames cortados e pintados, e eu vou começar a montagem dele. Não tem muita base, foi no olhômetro mesmo. Eu fui olhando as peças e montando do jeito que eu achava que seria. Tanto que essa parte que vem no fundo da case, eu fiquei em dúvida se esse risco que ela tem aí era horizontal ou vertical. Acabei colocando na vertical e acertei por pura coincidência. Só fui descobrir depois que estava certo, porque ele tem 4 buraquinhos ali que servem para fixação da impressora depois. Se eu não tivesse acertado, teria que desmontar e montar de novo, porque eu não quis olhar o manual do Antônio Gardia lá, né? Fui só encaixando as peças por enquanto, não tô colocando os parafusos ainda. Aí sim eu pego os parafusos, arruelas e coloco só os principais, como eu falei, para montagem da estrutura. Aí é um pouquinho dificultoso de colocar, porque daqui é bem pequeno, você manusear com a mão é meio difícil. Depois eu acabo pegando uma pinça ali, né, porque é meio complicado, você tem que colocar num buraquinho ali. E ainda mais que eu pintei a case toda de preto, fica difícil de você enxergar, ainda mais à noite. Aí as arruelas que eu coloco mais pela parte de fora para proteger o MDF, porque nesse projeto tem até umas pecinhas que você imprime para colocar as porcas, porém, como eu disse, esse parafuso não é bem o M3. Se fosse o M3, você teria obrigatoriamente que colocar aquelas pecinhas, porque as porcas dos parafusos M3 são bem pequenininhas. Esse aí ele é um pouquinho maior que o M3 e a porca acaba sendo bem maior. A porca dele se compara ali com uma porca M4, para vocês terem uma noção. Então não precisou eu imprimir o suportezinho para colocar atrás, já deu para colocar direto a porca. Aí, a dobradiça, depois de imprimir ela, eu coloquei um parafuso M4 aqui. Deixa eu ver se foca. Aí eu coloquei um parafuso M4. Nossa, ele foca, mas tira o foco de novo. Muito bom. Coloquei um parafuso M4 e serrei ele embaixo. Depois fiz a mesma coisa no outro, né? Não sei se era parafuso M4 mesmo, que era para colocar no projeto, ou se, sei lá, era outra peça impressa, alguma coisa para colocar aqui, mas eu coloquei esse parafuso e serrei embaixo. Aí eu vou inserir ele aqui com os parafusos longos mesmo, porque aqui não vai atrapalhar. Depois dá para cortar com alicate de corte, e desse lado aqui também. O meu colega que cortou o acrílico para mim, né, ele tá com a película de plástico aqui para proteger, por isso que tá arranhado assim. No caso, acho que o arquivo não estava com os furos aqui. Eu vou ter que fazer essa furação manual.
Tá, então pessoal, como eu fiz os 2 furos daqui, né, parafusei ele com o parafuso longo, ó, todos os 4 para cá. Agora eu vou ter que dar um jeito de apertar aqui, apertar os parafusos certinho e depois cortar. Aí pessoal, como tá ficando, ó. A parte da dobradiça aqui, ó, eu fiz os furos do acrílico aqui, né? Ele ficou com um espaçamento aqui, ó. Eu acho que porque eu vou ter que ver se foi na hora do corte a laser, né, que fez o furo pra cá, ou se é parte do projeto, ou se foi a calibração da impressora na hora de imprimir essas peças aqui, que eu acho bem difícil, porque pelo que eu vi ela tá bem calibrada. Aqui na parte de dentro, ó, eu coloquei os parafusos, apertei e depois eu vim com alicate de corte e torei eles, né? Porque é o jeito, como não tem os parafusos que são os ideais, a gente tem que utilizar o que está ao alcance, né? Aqui os pedaços de parafuso cortado aí. Aí pessoal, como tá ficando, ó. Já coloquei a dobradiça aqui de cima, fiz naquele mesmo esquema, né? Coloquei lá aqueles parafusos grandes, depois cortei com alicate. O problema é que primeiro eu cortei com a micro retífica, porque seriam para colocar aqui, né? No caso, eu não teria como cortar depois, e se cortasse antes a porca não entraria aqui na ponta, porque a ponta ia ficar toda danificada. Mas ali depois de já colocado, você cortou ali, você não consegue mais tirar também. Mas acho que eu não vou precisar tirar isso daí não, né? Isso daqui é só a película de proteção do acrílico, tá? Não tá quebrado, é só a película de proteção. Depois quando finalizar eu tiro, né? Bom, por enquanto é isso, então espero que vocês tenham gostado até aqui. Eu vou ter que, infelizmente, encerrar por aqui, porque senão ia ficar muito longo. E olha que era muito conteúdo e eu tive que picotar, pra não ficar um negócio muito maçante, muito cansativo, porque realmente é uma coisa desgastante e longa. Se vocês realmente gostaram, deixa aí o like, se inscreva no canal, porque a partir de agora eu vou passar a postar conteúdo mais frequente. Acho que eu perdi muito conteúdo que eu poderia ter postado aqui nesse tempo. Muita coisa boa mesmo, muita coisa que eu aprendi. E acho que eu aprendi a lição. A partir de hoje eu vou começar a ser mais ativo aí, começar a tentar produzir um conteúdo bacana mais pra frente, quem sabe.